Hoje nós vamos ver que o que realmente aconteceu com os moradores da Ilha da Páscoa é ainda mais assustador do que os especialistas pensavam e que lições nós podemos tirar dessa história. Olá, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e esse aqui é o Ponto em Comum. E a Ilha da Páscoa é um lugar muito misterioso que desperta a curiosidade de muita gente. Ela é famosa por ter estátuas enormes de figuras humanas entalhadas em pedra, chamadas de moai, e as maiores delas podem ter mais de 10 metros de altura e pesar dezenas de toneladas. São mais de 800 delas espalhadas por uma ilha de menos de 164 quilômetros quadrados, no meio do Oceano Pacífico. O que nos leva ao nosso mistério de hoje. Veja só, para serem encontradas tantas estátuas dessa magnitude em um lugar tão pequeno e isolado, significa uma coisa, que o povo que morava lá na época era capaz de fazer muita coisa, mesmo sem contato com o mundo exterior. Afinal de contas, se você está preocupado com o que vai comer amanhã, certamente construir uma estátua gigantesca não vai estar no topo da sua lista de prioridades. E esse isolamento também era importante para a proteção da população, ou seja, não haviam ameaças externas de outras pessoas. Porém, curiosamente, mesmo sendo um povo tão habilidoso e seguro, sua civilização não durou muito. E a ilha, que um dia pode ter chegado a ser a casa de em torno de 15 a 25 mil habitantes, passou para somente um número de cerca de 700 nativos encontrados pelo capitão James Cook em uma das primeiras expedições europeias que temos registro. Tá, mas e aí? O que será que deu tão errado para a população dessa ilha? Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Por volta do século XIII, um pequeno grupo de corajosos vindos da Polinésia chegaram na Ilha da Páscoa por meio de barcos de madeira. E essas pessoas, que talvez sejam uma única família, resolveram ficar e começaram a plantar. Eles usavam uma técnica de agricultura relativamente comum durante a pré-história humana, que até hoje ainda é praticada por milhões de pessoas. Ela é uma prática de agricultura extensiva, ou seja, usa pouca ou nenhuma tecnologia, e a produção por hectare plantado é baixa. Em outras palavras, é sangue, suor e lágrimas. O método em específico que era utilizado é hoje chamado de queimada, em que eles literalmente incendiavam uma parte da floresta, abriam espaço e plantavam até esgotar os recursos do solo. Depois, eles repetiam o processo em uma área próxima. E apesar disso parecer meio ineficiente, isso foi o suficiente para prover comida para todos. O problema foi que o tempo foi passando e o que eram 16 milhões de árvores antes da chegada de seres humanos passou a ser quase nenhuma depois de algumas poucas gerações. E sem recursos o suficiente por causa da superexploração da natureza, aquela pequena civilização causou um suicídio ecológico, um ecocídio, e assim acabou entrando em colapso. E esse, inclusive, é o nome do livro escrito por Jared Diamond, que descreve essa narrativa. E essa foi a hipótese que por muito tempo foi mais aceita por especialistas. Porém, com os estudos mais recentes, vemos que ela não se sustenta assim tão bem. E vemos que existe talvez uma possibilidade ainda mais provável, que nos conta uma história não de fracasso, mas de sucesso. Sucesso? Como é que alguém vai ter sucesso no meio da destruição dessas? Bom, Miguel, é exatamente isso que faz essa versão dos fatos ser ainda mais assustadora. E vamos vê-la agora. Com estudos mais recentes, vemos que realmente as árvores da ilha basicamente desapareceram. Mas diferentemente do que se antes pensava, os seres humanos não foram os principais responsáveis por isso. Claro que tiveram lá sua contribuição, mas não foram determinantes para isso. E o agente que de fato causou esse sumiço foi na verdade trazido pelos primeiros humanos a se estabelecerem no local. E o pior que foi sem querer. Foi uma mancada horrível. Eu estou falando dos ratos. Esses mamíferozinhos vieram de carona clandestina nos barcos e sorrateiramente invadiram a ilha, o que acabou sendo um paraíso para esses roedores, pois havia um monte de raízes de palmeiras para comer
e simplesmente nenhum predador ou doença. E dadas essas condições propícias, essas criaturinhas são capazes de se reproduzir freneticamente, podendo chegar até dobrar a população a cada 7 semanas, o que é extremamente rápido. Então foram eles, e não o fogo, que destruiu as árvores. Mas ainda assim, o que é curioso nessa versão atualizada da história é que as pessoas que viviam lá, apesar da destruição ecológica, não passavam fome, e a sua população não estava em declínio. Na verdade, eles estavam muito bem, obrigado. Inclusive, quando os primeiros europeus encontraram a ilha, os nativos não estavam passando nenhuma dificuldade. Eles nem sequer pediam comida, eles queriam mesmo era saber daqueles chapéus europeus tão da hora. E quando recentemente cientistas foram parar para analisar os esqueletos dos moradores da ilha, datados daquela época, foi descoberto que eles apresentavam menos aspectos de malnutrição do que os seus contemporâneos da Europa. Por essa eu não esperava, hein? Tá, mas então como será que esse povo ficou tão tranquilo assim? Como é que eles atingiram esse sucesso? Simples. Eles fizeram o que a nossa espécie é melhor em fazer: se adaptar. E para explicar melhor isso, vou precisar deles, os Hugobertos. O ser humano provavelmente é uma das espécies com maior poder de adaptação do mundo, por conta da nossa habilidade com ferramentas. Nós não precisamos esperar a evolução agir para que, por exemplo, nós nos tornemos fortes o suficiente para abrir um coco. Ao invés disso, nós construímos um machado para partir o coco no meio. Sim, Hugobertos, exatamente isso foi o que aconteceu na Ilha da Páscoa. Humanos se adaptando. Primeiro eles plantavam, mas por causa dos ratos, as árvores foram dizimadas e expôs o solo diretamente à chuva, que com o tempo acabou retirando os sais minerais e outras substâncias da terra. E por conta disso acabou ficando infértil. E aí já não dava mais para se sustentar com a plantação. Então as pessoas passaram a também caçar aves. E também aos poucos foram desaparecendo por conta das mudanças ecológicas causadas pelas poucas árvores. E em seguida os nativos partiram para o mar e passaram a ter essencialmente uma dieta de frutos do mar. Porém as árvores já estavam acabando, o que restou pouca madeira para servir de material para construir os barcos. No fim, todo o ecossistema estava mudando para pior, para uma situação em que não haviam opções de comida. Tudo por causa desses malditos ratos. Aí, mas e se eles usassem os ratos como alimentos? Na verdade, numa cartada final dos seres humanos, eles realmente passaram a literalmente se alimentar do seu problema, os ratos. Quando os primeiros europeus chegaram, mais de 50 anos antes de James Cook, encontraram no local uma população nativa grande e de barriga cheia. Mas a ilha estava vazia de vida. E foi nesse primeiro contato que os nativos encontraram o seu rápido declínio. Doenças horríveis trazidas pelos visitantes europeus, que acabaram dizimando a maior parte do povo que ali vivia. E assim se encerra o mistério do sumiço dos moradores da Ilha da Páscoa. Pelo menos por hora. Essa história acabou. Mas a da civilização humana ainda continua. E é bom nós termos cuidado e aprendermos com os erros do passado. E os nativos da Ilha da Páscoa podem nos dar uma ótima lição, pois graças à nossa adaptabilidade, nós somos capazes de sobreviver a mudanças no meio ambiente. O que pode ser bom, porque ainda vamos estar vivos mesmo se, por exemplo, o aquecimento global destrua a natureza como nós a conhecemos. Mas também pode ser ruim, pois significa que podemos postergar bastante uma mudança de atitude em relação à conservação do meio ambiente. Afinal de contas, seres humanos, assim como outras espécies, são movidos por necessidades e precisam de um estímulo para ter algum tipo de ação. Por isso, um urso só vai começar a se preparar para o inverno se ele sentir a temperatura caindo e as folhas mudando de cor. E nós só vamos parar de poluir se o clima global se alterar e assim não podermos mais viver o nosso padrão de vida atual. Porém, e se nós nos adaptarmos a viver em um meio ambiente alterado?
Talvez nós arranjemos meios para isso. Bom, foi isso que aconteceu com os seres humanos da Ilha da Páscoa. Eles não tentaram conservar o meio ambiente porque eles já estavam se adaptando às condições cada vez mais degradadas dele. Então, se mantermos o rumo das coisas, enquanto ainda houver como manter o nosso estilo de vida insustentável, para a nossa espécie até que vai ficar tudo bem, mesmo que isso custe o nosso planeta. Por isso devemos ficar, não desesperados, mas alertados e começarmos a pensar em soluções ambientais agora. Senão, as próximas gerações podem até ter um padrão de vida igual ou até superior ao nosso, mas vão estar em um planeta poluído e doente. E obrigado por assistir. Eu achei incrível fazer esse roteiro, sério. Eu tava pensando em maneiras de trazer mais histórias legais pra você, assim, talvez não um processo científico, um mecanismo científico, mas talvez uma historinha legal, assim, um storytelling que, sei lá, talvez nos dê algum tipo de lição em relação a, sei lá, temas científicos, como o meio ambiente. Então comenta aqui nos comentários se você gostou desse tipo de assunto e me diz aí se você quer ver mais. Eu pessoalmente adorei fazer esse tipo de roteiro. Porque, assim, realmente eu acho que eu tirei uma lição disso, né? Porque você para pra pensar que, sei lá, a adaptabilidade do ser humano é uma coisa extremamente positiva e só positiva, mas talvez tenha os seus lados negativos. E a minha gente, eu não sei se vocês perceberam, mas talvez sim, talvez não sei, mas de qualquer forma vou falar aqui que eu tô mudando algumas coisas no canal, tem muita coisa nova acontecendo aqui, e uma das novidades que estão rolando é que eu tenho agora um site. Olha que coisa profissional, eu mesmo aprendi a fazer como se faz um site. Talvez você saiba disso se você me segue no Twitter, então segue lá. E no site agora eu disponibilizo todos os links das fontes, porque talvez o YouTube não ajude muito um vídeo com tantos links na descrição a se espalhar por aí, porque você talvez clique nesses links e aí você sai do YouTube e o YouTube não quer que você saia do YouTube. Então a maneira de reduzir isso foi eu ter feito esse site, porque eu boto só dois linkzinhos. Um que vai vir as referências do material que eu usei para escrever esse roteiro e o outro link vai ser das formas de apoio, ambos do meu site. E sobre essa forma de apoio, que eu não sei se você percebeu, a campanha principal para você financiar o Ponto em Comum é o Padrim. Mas como você pode perceber, clicando no primeiro link aqui na descrição, pontoemcomum.org/apoiar, você pode ver que tem várias formas de apoio. E uma das mais legais é o PicPay, que eu vi que muita gente está usando agora hoje em dia, e o Patreon, para você que mora no exterior e quer mesmo assim ajudar aqui o Ponto em Comum. Lá no Patreon, assim como o Padrim, você consegue acesso a todas as recompensas e você tem direito. Então muito obrigado aos meus apoiadores, que não são tantos, mas é um grupo coeso e feliz, que ajudam a manter esse canal aqui. E sério, é por causa de vocês que hoje eu tô conseguindo pelo menos manter um pouco. Tudo bem que ainda não é o ideal, mas assim, eu ainda consigo ganhar alguma coisa e assim me sentir mais estimulado a fazer vídeos aqui pra vocês. E eu sei que o Brasil tá em crise e tá uma loucura acontecendo, enfim, não tá fácil pra ninguém hoje, então eu fico ainda mais grato por vocês estarem aqui me apoiando, sério, isso é muito importante pra mim. E ó, apoiadores, aquele podcast tá saindo, viu? Eu já escolhi o título do livro que eu vou fazer um resumo pra ele pra vocês. Não um resumo, mas assim, uma análise minha sobre aquilo ali. E vai ser um pouco polêmico, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. E muito obrigado por ter ficado até aqui. E vamos agora ver qual que é a perguntinha da semana. O que você faria para sobreviver na Ilha da Páscoa? Nada de coisa óbvia, hein? Quero ver coisas inesperadas, coisas que me surpreenda. Então me surpreenda você aí, viu? E é isso aí, eu acho que eu te vejo na próxima quarta. Tchau!